aula de hoje falaremos sobre os canais de comunicação da PNL e vou explicar por que eles são tão importantes na nossa comunicação. Captamos o mundo através de nossos 5 sentidos, que é visão, audição, tato, paladar e olfato. E através da intensidade desses filtros é que nós criamos uma representação interna da realidade de forma visual. Adaptamos nossa linguagem e nos comunicamos através das interações pelo nosso canal auditivo. As sensações, gostos e cheiros que percebemos mexem com a nossa fisiologia, que é o nosso canal sinestésico. E assim, nós traduzimos nossas experiências de vida, nos comunicamos e comportamos através do que chamamos de canais representacionais da PNL. Apesar de termos uma experiência completa na vida através dos 5 sentidos, preferimos comunicá-la de forma resumida e confortável. Assim, cada pessoa tem um canal preferencial de comunicação: visual, auditivo ou sinestésico. O ideal é sabermos nos comunicar nestes 3 canais e adaptar nossa linguagem de acordo com o canal preferencial de nossos interlocutores. Isso gera uma comunicação muito mais eficaz, objetiva e que é compreendida com mais facilidade pelo outro. Imagine se você tem seu canal preferencial, o canal auditivo, e é convidado para assistir um filme de cinema mudo. Ou quem sabe se o seu canal preferencial seja o visual e o seu chefe gosta de comunicar apenas falando sem fazer nenhum gesto. Ou então se o seu canal for o sinestésico e o seu parceiro ou parceira prefira o visual. Em pouco tempo vão achar que estão falando línguas diferentes ou vão achar que já não gostam mais um do outro. Por isso, se conhecermos e procurarmos desenvolver os 3 canais, comunicaremos com mais facilidade e entenderemos melhor a comunicação das outras pessoas. Para que possamos entender melhor sobre esse assunto que estou passando para vocês agora, temos que entender também um pouco melhor sobre os metamodelos de linguagem. A forma de relacionamento e comunicação com o outro considera vários fatores e variados contextos. Depende de nossa cultura e de como fomos criados. Cada pessoa tem um padrão próprio de comunicação e interpretação da realidade. Criamos conflitos e diferenças e nos aproximamos por semelhanças. Conhecendo o padrão do outro de se comunicar, essa aproximação se torna cada vez mais fácil. E como apressar essa descoberta? O que devemos perceber na fala do outro para obter a informação que eu desejo? Primeiro, temos que saber que o metamodelo é dividido em 3 partes. O primeiro é a generalização. A generalização ocorre quando tomamos uma experiência por referência e generalizamos para todas as outras coisas. Esta falha pode levar o ser humano a criar regras para si e para os outros, podendo muitas vezes criar a crença de que todas as experiências posteriores podem ser boas ou ruins. Quando alguém se diz que todo político, por exemplo, é corrupto, ou que toda modelo é burra, ou ninguém gosta de mim, ou me tratam diferente, são alguns dos vários exemplos que podemos citar. A generalização é muito ruim, pois pode impedir que a pessoa encontre exceções ou novas descobertas, tanto para ele ou para as pessoas que convivem com ele. O segundo metamodelo é a distorção. A distorção é a capacidade de criar ou transformar informações, é a alteração de dados para que eles se encaixem em nossos preconceitos ou em nossas percepções. Esse processo ele pode ser benéfico ou não. Isso vai depender da sua aplicação. Por exemplo,
a capacidade de imaginar possíveis situações futuras e representá-las, ou então transformar a informação recebida em um quadro de obra de arte. Tem pessoas que às vezes vê rabiscos, mas outros conseguem imaginar coisas bem mais detalhadas nessa mesma obra de arte. Isso é bem diferente do homem que distorce a expressão de afeição da sua esposa por ele, na crença de que ela deve estar querendo alguma coisa. Ou até mesmo o ciúme, quando alguém vê alguma coisa, mas imagina outra bem diferente. Ou até mesmo quando alguém está falando bem baixinho, para que a gente não escute. Então a pessoa que distorce, ela tem grandes chances de acreditar que aquelas pessoas estão falando mal dela. E não necessariamente estão. O terceiro e último é o cancelamento. Pelo filtro do cancelamento, a nossa mente escolhe quais os elementos da experiência que merecem mais a nossa atenção. Assim, esse filtro acaba fazendo uma seleção segundo a qual nós escolhemos o que, na informação, é importante registrar. Um exemplo de como funciona esse mecanismo pode ser verificado quando estamos num salão repleto de pessoas. Ouvimos e falamos com alguma delas e prestamos mais atenção em umas do que em outras. Nesse caso, não é que nós não escutamos, simplesmente cancelamos o que dizem ou o que fazem, evitando que a mente se ocupe de coisas que não nos interessam naquele momento. Você já pensou, por exemplo, você viajando, uma viagem longa, e você ficasse escutando com muita atenção o barulho do motor? O que acontece geralmente? Geralmente nós cancelamos o barulho do motor e focamos propriamente na viagem. O filtro do cancelamento é muito útil para ajudar a mente a ficar focada no objetivo que lhe interessa em determinada ocasião. Mas é preciso ter cuidado com o que cancelamos através desse mecanismo. Você nunca foi cobrado por alguma coisa em que deveria ter prestado mais atenção e não prestou? Com certeza já deve ter tido prejuízo por causa dessa falta de atenção. Ou dito de outra forma, por ter elegido equivocadamente a informação a ser cancelada. Muitas vezes ocorre de cancelarmos informações úteis que podem nos fazer muita falta para um resultado bom no final das contas. Portanto, fique atento, pois o cancelamento pode caracterizar também uma falta de foco. Então nós temos que ter um entendimento muito equilibrado sobre